Amém. Louvado seja Deus. E Deus sempre nos dá essa bendita oportunidade de cultuarmos o seu santo nome. Nós temos essa bênção, essa graça de termos a igreja aberta e podermos prestar culto público a Deus. Isso é um privilégio que nós temos e muitos não têm. Existe perseguição em outros lugares, a gente sabe que tem igrejas que são impostamente fechadas, são proibidas de abrir a porta. A gente mesmo passou por essa proibição. A gente teve momentos de pandemia onde a igreja teve que ficar fechada, era obrigatório, mas hoje, pela graça de Deus, nós temos essa liberdade. E bendito seja Deus que nós aproveitamos dela e prestamos adoração a Deus e podemos aprender também da sua palavra. Abra sua Bíblia, irmãos, na primeira carta de João, capítulo de número 5. Numa última oportunidade eu li com os irmãos o capítulo 4, do 7 ao 21. Hoje vamos aprender um pouco sobre o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 13. 13 versículos. O título do texto que nós vamos ler é A Fé em Jesus e as Suas Consequências. Amém? Amém. Encontrou, Sula? Amém. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu ao seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos ao Senhor diante da sua palavra e louvamos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que se revela por palavra. O Senhor é um Deus que fala conosco e assim sempre o fizeste desde Adão e cremos que o farás até a volta de Jesus. Louvamos e bendizemos ao Senhor porque fala conosco, porque deixou a sua revelação escrita e porque podemos ter acesso com ela. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha confirmar a sua palavra no nosso coração e que possamos aprender mais de Ti, meu Pai, e que através da sua palavra tenhamos a vida eterna e aqui tenhamos uma vida abençoada. Assim te agradecemos porque o Senhor nos revelou a sua palavra em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele trata de algum dos pontos principais da nossa fé.
no que cremos, como cremos e por que cremos. Nós temos uma fé racional. Não é uma fé que a gente crê porque os outros creem. A gente não crê porque os nossos pais creram. A gente não segue as outras pessoas, mas nós seguimos a Cristo. E nós cremos porque está escrito. Então a nossa fé ela não é uma fumaça que é levada pelo vento, mas a nossa fé ela é alicerçada na rocha que é Cristo. E o vento não leva. Nós temos uma fé firme. E essa fé, ela nos ensina a respeito de Cristo, nos ensina a termos uma vida abençoada, mas principalmente, ela é uma fé que nos leva para a vida eterna. Então, ela não é uma fé que vai acabar quando a gente morrer, mas ela é uma fé que vai desdobrar ainda maior após a nossa morte. Esse texto fala sobre isso. O tema desse texto, irmãos, é a salvação pela fé em Jesus. Nós somos salvos apenas pela fé e apenas em Jesus Cristo. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela fé. E a fé produz obras, mas a obra não produz fé. E a fé, ela é dom de Deus. E nós temos fé, irmãos, não na fé. Nós não temos fé em algo que as pessoas fazem ou falam, mas a fé em Jesus Cristo. Por que eu insisto nisso? Muitas pessoas aí fora podem dizer, eu tenho fé. Mas fé no quê? A fé por si só, ela não resulta em nada. A fé, ela é um instrumento pelo qual nós recebemos a salvação em Cristo. Mas a fé, ela apenas pode nos proporcionar a vida eterna quando ela é colocada somente em Cristo Jesus. Se ela é colocada em várias outras coisas, ela não produz vida eterna, porque o instrumento em si só, ele não produz nada. Mas o instrumento que é a fé só produz vida eterna quando ela é depositada única e exclusivamente em Jesus Cristo. Nós devemos olhar por nós mesmos e ver aonde colocamos a nossa fé, porque a fé em si mesma não salva. A fé salva quando ela é posta em Cristo Jesus. Mas eu não coloco a minha fé num ídolo, eu não coloco a minha fé em Maria, eu não coloco a minha fé em Pedro, em João, mas talvez você coloque a sua fé em si próprio. E a gente não se salva, quem salva é Jesus. Então nós temos que colocar a nossa fé em Jesus Cristo. E o propósito é mostrar que a fé em Jesus salva e que o amor é a identidade daquele que é salvo por Jesus. Como eu falei, a gente não é salvo por obras, mas a fé, ela traz boas obras. E a primeira obra que a fé produz no nosso coração como identidade é o amor em Cristo Jesus e o amor pelos nossos irmãos. Então, a identidade do salvo é o amor, primeiro a Deus, depois ao próximo. Por isso que talvez a pessoa fale, eu creio em Jesus, tá bom, mas qual que é a sua identidade? O que testifica? O que é visível na sua fé? Porque a fé é abstrata, a gente não vê a fé, mas qual que é a obra visível da fé? A primeira dela, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então a fé ela é invisível, mas a obra ela é visível. Por isso que Tiago disse na sua carta que a fé sem obra ela é morta. Não é que a obra ela produz a fé, mas a fé produz a obra. E se a fé não produz a obra, que é o amor, essa fé ela não existe. Ela é mentirosa. Então a pessoa fala que tem fé, mas fala da boca para fora. Então a fé operosa no amor. Essa é a fé que nos salva e essa é a fé que nós devemos buscar ter no coração. Aqui o apóstolo João, primeiro o apóstolo João escreveu o Evangelho, depois ele foi usado por Deus para escrever 3 cartas, nós estamos na primeira delas. E ele começa falando, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, como que nós sabemos que nós somos nascidos de Deus? Porque nós cremos em Jesus e cremos que Ele é o Cristo. Talvez para a gente insistir nesse ponto, que Jesus é o Cristo, parece que a gente está sendo redundante, que a gente está falando uma coisa que a gente já sabe, mas é sempre necessário bater nesse ponto.
porque muitas pessoas creem em Jesus. Talvez para a maioria das pessoas é impossível não crer em Jesus, porque tem provas históricas que Jesus existiu. Mas não é só crer que Jesus foi um homem que nasceu de Maria, que viveu na terra por 33 anos e foi morto. É necessário crer mais, é necessário crer que Ele é o Filho unigênito de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar. Então tem que ter uma fé completa. Até os próprios judeus, eles creem em Jesus, mas eles não creem que Ele é o Filho de Deus. Isso não salva ninguém. Os islâmicos creem que Jesus foi só um profeta, isso também não salva ninguém. Os católicos creem em Jesus, mas creem em Jesus e mais uma infinidade de outras pessoas, junto com Jesus, que podem interceder e podem fazer alguma coisa. E isso também não é suficiente. Temos que crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus e apenas confiar nele a nossa salvação. E assim é que nós somos nascidos de Deus. Então, quando o apóstolo João fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, isso é muito profundo. É crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus e colocar a nossa fé exclusivamente nele. Assim nós sabemos que nós somos nascidos de Deus, que nós passamos pelo novo nascimento e agora não somos mais filhos da perdição, mas nós somos filhos de Deus, porque se nós somos nascidos de Deus, nós somos filhos dele. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, se nós amamos a Deus, também amamos o seu Filho, que é Jesus Cristo. E amar aqui, irmão, significa crer e obedecer. Significa servir de forma completa ao Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, e ao Deus que é Salvador, que é o Filho. Ao Pai e ao Filho. Na verdade, nem não é correto falar ao Deus Pai e ao Deus Filho, porque a ideia é de dois deuses. É um único Deus subsistente em três pessoas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós cremos e amamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente não pode usar o título, repetir a palavra Deus 3 vezes, senão pode causar confusão que são três deuses, e nem usar o artigo para falar ao Pai e ao Filho, mas é Pai e Filho e Espírito Santo. Porque se a gente usar o parece que são três deuses, mas são três pessoas subsistentes no único Deus. Aqui nesse texto mesmo, a gente já vê a Trindade bem revelada mais adiante. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, como eu disse, a identidade do crente, o que mostra que o crente ele é crente de verdade, é o amor. E junto com o amor, praticar tudo aquilo que Jesus ensinou. Eu não estou falando de toda a lei do Antigo Testamento, porque a lei do Antigo Testamento ela foi cumprida em Cristo, mas eu estou falando dos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele pronunciou novamente tudo aquilo que o Antigo Testamento era necessário para a nossa vida. Então, se eu guardo os mandamentos de Jesus, eu estou guardando toda a lei de Deus, porque as leis do Antigo Testamento já foram cumpridas em Cristo. A lei do Antigo Testamento, irmãos, ela não deve ser desprezada, mas a lei do Antigo Testamento, ela não é uma escada que nos leva a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. A lei não é um caminho que nos conduz a Deus, mas a lei, ela é um espelho, porque quando eu olho a lei do Antigo Testamento, eu vejo a minha incapacidade de cumpri-la e eu vejo quão pecador eu sou. E nisso eu me refugio em Cristo, que é o meu Salvador. Então a lei ela não é uma escada, mas ela é um espelho que mostra o meu pecado, me faz espantar com a feiura do meu pecado e me faz buscar salvação em Cristo Jesus. Mas nós devemos guardar os mandamentos de Jesus. E os seus mandamentos não são pesados. Então ninguém pode dizer, eu estou sobrecarregado por ter que obedecer a Cristo. Eu não aguento mais seguir a Jesus. Mentira, irmãos. Os mandamentos de Jesus, eles produzem vida na nossa vida. A pessoa que anda no caminho de Jesus é uma pessoa que tem ânimo no seu espírito,
Quem está sobrecarregado, quem não aguenta mais, quem fala que está a ponto de desistir, das duas uma, ou ele segue lei de homens, e essas são muito pesadas mesmo, ou ele está seguindo o mundo e falando que está seguindo a lei de Deus. E isso causa desânimo. Mas os mandamentos de Jesus Cristo não são pesados, mas produzem ânimo para a nossa vida. Ninguém fica desanimado por seguir a Jesus Cristo, mas ficam desanimados por seguirem mandamentos de homem ou por seguirem o mundo, porque é o mandamento do diabo, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E os mandamentos dos homens, irmãos, são pesados mesmo. A gente conhece muito mandamento de homem por aí nas outras igrejas. A gente sabe a imposição de usos e costumes, de mandamentos pesados que fazem com que a pessoa esmoreça o seu espírito, que fique com a alma abatida. Mas o mandamento de Jesus, ele revigora a alma. Então, fujamos dos mandamentos dos homens e nos aproximemos dos mandamentos de Cristo, porque neles encontramos vida, disposição e ânimo para a nossa caminhada. Sempre guarda isso na sua mente, irmãos, no seu coração. O mandamento de Jesus não é pesado. Se alguém passar algum mandamento para você e parecer que está pesado, olha muito bem. Talvez ou é mandamento de homem ou é mandamento do diabo. O mandamento de Jesus, ele é leve. Ele disse com a sua própria boca: o meu fardo é leve e o meu peso é suave. Não, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o jugo, o fardo e o mandamento de Jesus não abate a alma de ninguém. O que mais o apóstolo João falou para a gente? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual mundo que é esse? O mundo que jaz no maligno. Então, o crente, por natureza, ele já é um vencedor do diabo. O diabo já está derrotado. O crente, ele não é aquela pessoa que fica morrendo de medo do diabo. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, que o diabo vai acabar com a minha vida. Se fizer uma macumba para mim, eu estou perdido. Se fizerem alguma coisa para a minha vida, eu vou morrer, eu vou cair em desgraça. Não, irmãos, o crente, ele já venceu o mundo. Nós somos nascidos de Deus, nós já vencemos o mundo. E quando fala mundo nesse contexto, é o mundo que jaz no maligno. Então não tem macumba que pegue em crente, não tem olho gordo que pegue em crente, não tem trabalho feito que pegue em crente. Em Cristo nós já vencemos tudo isso. Isso não é motivo de preocupação para a vida do cristão. Isso é motivo até de escárnio, a gente deixa isso para lá. Fez macumba, que faça 2, que faça 3. Não pega. Nós estamos em outro nível, nós estamos no nível dos filhos de Deus. E as obras das trevas não podem causar nenhum arranhão na vida daquele que é crente. O crente, ele não tem superstição, ele pode entrar com o pé esquerdo, ele pode vestir preto na virada do ano. Isso, irmãos, são coisas daqueles que ainda estão entrelaçados no caminho do diabo. Nós já fomos libertos disso e nós já estamos no caminho de Deus. E nada disso pode atrapalhar ou trazer qualquer prejuízo que seja para a nossa vida. Nós estamos no patamar de Cristo, nós estamos em outro lugar, muito acima dessas coisas. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então temos fé em Cristo. Não precisamos de preocupar com nada que o maligno possa fazer contra a nossa vida. A gente vigia para que ele não entre e corrompa o nosso coração. Mas fora disso, irmãos, o que é feito do lado de fora do nosso coração, isso daí não traz mal nenhum. A gente não pode deixar que essas coisas entrem no nosso coração. Mas guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida eterna. E você, tendo o seu coração guardado em Cristo, não tem mal nenhum que possa te derrubar. Porque Cristo é quem te sustenta. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Mas ninguém, somente nós que temos essa fé perfeita que foi dada por Deus. Este é aquele que veio, Jesus no caso, o texto está falando de Jesus, que veio por água e por sangue. Como que Jesus veio por água e por sangue? Primeiro, Jesus ele foi batizado nas águas do Rio Jordão. Então Jesus ele veio por água. E o batismo, irmãos, é uma coisa importantíssima
na vida da igreja e que não pode ser deixado de lado, que é pelo batismo que nós entramos na família da fé. Jesus, que é o Filho de Deus e não tinha pecado, ele se batizou para nos dar o exemplo. E nós também precisamos como o texto fala, nós precisamos de vir pela água. O crente ele não pode desprezar o batismo. E isso preocupa muito, irmãos, porque nós somos credobatistas. O que isso significa? Nós batizamos apenas aqueles que creem. A gente não batiza criança. Mas quando a criança chega na idade que ela passa a crer, na idade da razão, isso por volta dos 12 anos, o batismo não pode ser negligenciado. Eu fico espantado quando eu vejo filho de crente atravessando a adolescência sem se preocupar com o batismo. E os pais olham e acham que não está acontecendo nada de errado. É erradíssimo. A missão do pai e da mãe, quando apresenta o filho a Deus, é ensinar o filho para que o filho possa ser batizado. Então, esse período da apresentação do bebê até a criança chegar na idade da razão é um período de ensino para que a criança possa estar preparada para passar pelo batismo. Então, o batismo é quando o pai e a mãe têm a missão cumprida. Agora, o meu filho ele pode ter comunhão com Deus e um relacionamento com Deus. É quando Deus, para a criança, deixa de ser o Deus do meu pai e da minha mãe e passa a ser o meu Deus, o meu Salvador. Então, o batismo não pode ser negligenciado, ele não pode ser deixado de lado. O batismo ele é o primeiro ápice da vida do cristão. O segundo é a Santa Ceia. Então, o batismo ele é importantíssimo. E nós que já somos batizados, temos sempre que lembrar do nosso batismo. Porque um dia Jesus nos salvou, perdoou os nossos pecados e nos fez andar em novidade de vida. E o segundo meio pelo qual Jesus veio é o sangue. O sangue simboliza a sua morte pelos nossos pecados. E o sangue simboliza para a igreja também a Santa Ceia, que é quando Cristo se faz presente nos elementos e nós temos parte com Ele. Quando nós temos o nosso espírito alimentado pelo corpo e sangue de Cristo. Então, os dois pontos principais da vida da igreja, batismo e ceia, e nunca pode ser negligenciado. E Jesus ele veio pelo batismo e ele se fez ceia para o nosso alimento. Então, isso é importantíssimo. Isto é, Jesus Cristo não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, quem conduz a igreja no batismo e na ceia? O Espírito Santo. É quem nos dá consciência. Olha, eu precisei me batizar um dia, eu preciso ensinar os meus filhos que o batismo é indispensável, eu preciso estar pronto e preparado para participar da Santa Ceia. Tudo isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz com que eu analise, com que eu julgue a mim mesmo, para que eu possa tomar parte no pão e no vinho. Então, o Espírito Santo é quem testifica e quem conduz a igreja nos dois sacramentos, no batismo e na ceia. E o texto fala que Jesus ele veio pela água e pelo sangue, e Jesus ele nos ensina a viver na água e no sangue. Então, a igreja não caminha sem batismo e sem ceia. O batismo e a ceia são indispensáveis na vida da igreja. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. Viu que eu ia falar da Santíssima Trindade? Esse texto é um texto que trata claramente sobre a Santíssima Trindade. Que testificam no céu é quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra é Jesus. Lá no início do Evangelho de João, que escreveu a carta, ele disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então, os 3 que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Me explica como que pode ser 3 pessoas um único Deus. Inexplicável, irmãos. É um mistério. Mas é assim que Deus fez, é assim que Deus é. 3 em um. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas que coexistem e se formam um único Deus. Inexplicável, mas plenamente possível de ser crido.
E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, ou seja, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e os 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. E estes 3 não são um, mas estes 3 concordam num, que é Cristo. Então, o batismo, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o sacramento do batismo e o sacramento da Santa Ceia, eles concordam em Cristo. Então, eles se desfecham em Cristo. Cristo é a consumação do batismo, é a consumação da Santa Ceia, e o Espírito Santo veio para testificar de Cristo. E se eu não me engano, a doutrina ensina também que o Espírito Santo procede do Filho. Então, estes 3 concordam no. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o batismo e a ceia, concordam em Cristo. Essa é a mecânica da nossa fé. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então, irmãos, na nossa vida, a gente sempre procura o quê? Ter um bom testemunho, não é verdade? A gente procura ser aprovado pelas outras pessoas. A gente procura ter um bom nome. Mas muito mais importante que o testemunho dos homens é o testemunho de Deus. Porque você pode até enganar as pessoas e as pessoas olharem para você e falar: não, aquele ali é aprovado. Mas Deus não se engana. Deus, como ele foi lido no Salmo 139, ele esquadrinha o nosso coração. Então, muito mais importante é ser aprovado por Deus. Por quê? Porque ele conhece o nosso coração por dentro e por fora. Então, temos sim que buscar a aprovação dos homens, o bom testemunho dos homens. Mas, infinitamente mais importante é o testemunho de Deus. Esse é maior, porque Deus conhece o nosso coração. E a Deus ninguém engana. Então, sirva a Deus em sinceridade de coração, para que você possa ser aprovado por Ele. Porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Então, os ensinos de Jesus nos fazem ser aprovados por Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Então, se nós cremos em Jesus e obedecemos a Ele, o nosso testemunho é aprovado. Quem em Deus não crê, é mentiroso, fez, porquanto não creu no testemunho de Deus e de seu Filho, que de seu Filho o deu. Então aqui, irmãos, o apóstolo João, ele mostra que é inseparável. É impossível a pessoa falar que crê no Deus Pai e não crê no Deus Filho. É impossível a pessoa falar que obedece o Deus Pai, mas não obedece o Deus Filho. Como Jesus disse, se eu não me engano, para Filipe, quando Filipe chegou para ele e falou: olha, mestre, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Eu estou há tanto tempo convosco que pede para que eu mostre o Pai? Então, quem conhece a Jesus, conhece o Pai. Quem obedece a Jesus, obedece o Pai. É inseparável. Por isso que os judeus que não creem em Jesus estão condenados. Porque eles falam: olha, eu creio no Pai, mas eu não creio no Filho. E é inseparável o Pai e o Filho. O Pai e o Filho são um. Então, a nossa fé ela é completa quando ela é no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aqui fala da vida eterna, porque a morte eterna é a condenação eterna, o inferno, e a vida eterna é o céu. Então, em Jesus nós temos a vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, ela é uma garantia que Jesus nos deu. Ela é uma certeza. A vida eterna, ela não é uma possibilidade. Então, quem entrega a sua vida a Jesus, anda nos seus mandamentos, ele não tem a possibilidade de ir para o céu, mas ele tem a certeza que ele vai para o céu. Ah, mas como que eu vou ter certeza se eu sou tão instável? Se um dia eu estou bem, no outro eu estou mal. Num dia eu estou muito forte, no outro eu estou fraco. Não dá para ter certeza que eu vou para o céu. Dá, porque a garantia da nossa salvação não está posta em nós, mas está posta em Cristo.
Nele é o penhor o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação e Cristo é a certeza da nossa salvação. Então, se nós cremos em Cristo, os nossos pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário em Cristo Jesus. A dívida, que era o pecado que nos leva para o inferno, já foi paga em Cristo. E uma dívida, ela não pode ser paga duas vezes. Se Jesus já pagou a minha dívida que ia me levar para o inferno, eu já estou justificado dessa dívida. Essa é a doutrina da justificação. E se eu estou justificado, eu estou redimido. Redimido significa quando o escravo ele é solto da sua escravidão. Então, Cristo é a remissão do meu pecado. Então, o pecado não me escraviza mais. Então, eu vou para o céu. É impossível Cristo ter pagado a minha dívida e eu ter que ir para o inferno para pagar novamente. Então, se Cristo morreu por mim, eu tenho a certeza e a garantia da minha salvação. Eu tenho a certeza e a garantia da vida eterna, que é o que fala no versículo 13, para a gente encerrar. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. Olha, o texto é claro, irmãos. Não é para saibais que tenhais a vida eterna. A vida eterna nós já temos em Cristo. Para que saibais que tendes, já é possessão nossa. Cristo já nos deu. E Ele é a nossa garantia. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, essa é a maior alegria do crente. A alegria do crente, irmãos, não é quando os falsos profetas da teologia da prosperidade falam que você vai prosperar, vai ter carro novo, vai ter até uma família abençoada, muita saúde, por isso você vai ser alegre. Não, isso pode até vir, mas a alegria do cristão é a vida eterna, a certeza da salvação. Você saber que você não vai para o inferno, mas que você vai para o céu, é a maior alegria e o maior conforto que a nossa alma pode usufruir aqui na terra. A religião e os religiosos não gostam desse ensinamento, porque a maior arma, a maior ferramenta que a religião tem é o inferno. Quando a religião usa o inferno para que as pessoas tenham medo e fiquem presas na religião. Mas o Evangelho nos liberta disso tudo. Cristo é a nossa salvação. Em Cristo a gente sabe que não vai para o inferno. E assim nós temos liberdade da escravidão da religião, nós temos alegria e conforto em Jesus Cristo. E com isso o nosso coração ele se transborda de gratidão a Deus, porque Ele deu seu Filho para que por Ele possamos herdar a vida eterna. Essa é a grande alegria do crente. Não é à toa que lá no século XVII, se eu não estou enganado, foi composta uma das músicas mais bonitas que existem, que se chama Jesus, a alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria. Por quê? Porque nele o céu está garantido. E o melhor do céu não é que lá não vai ter sofrimento. O melhor do céu é que lá vai ter a presença de Jesus. Ele estará lá conosco eternamente. E lá nós o veremos face a face. Essa é a nossa alegria. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então vamos orar, irmãos, para a gente poder encerrar. Tem algum aviso, irmão? O aviso, irmão, só quarta-feira o pastor já vai estar de volta, a gente vai estar reunido aqui em estudo bíblico e oração, e a gente vai orar por ele, né, que deve estar na estrada, a caminho para sua casa. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus. Alguém tem algum pedido de oração, irmãos? Não? Louvado seja Deus. Então se a gente não tem o que pedir, a gente tem o que agradecer, né? Temos muito o que agradecer a Deus. Amém. A gente apresentou ele aqui quarta-feira e vamos continuar apresentando. Se Deus quiser, ele vai ter recuperação completa. Amém. Então, oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da sua presença com um coração cheio de alegria pela salvação que o Senhor tem entregado e derramado sobre nós. Bendito é o nome do Senhor por tão grande salvação que o Senhor nos deu. Por isso estamos alegres, por isso estamos com o coração cheio de gratidão a Ti. Nós agradecemos ao Senhor também pelas bênçãos menores que o Senhor nos tem dado.
agradecemos ao Senhor pela nossa família, agradecemos pela saúde, agradecemos pela provisão financeira, agradecemos pelo pão nosso e confiamos ao Senhor que o Senhor também não nos desampara nas pequenas coisas, pois Tu és o Deus das grandes coisas, Tu és o Deus das pequenas coisas, Tu és Deus de longe, Tu és Deus de perto, Tu és o Deus que guarda e sustenta a nossa vida. Queremos interceder também ao Senhor pela vida do pastor Joel, pela vida da irmã Cidinha, que está em retorno, que está em viagem para a sua casa, que o Senhor possa trazê-los em segurança. Apresentamos ao Senhor também a vida do pai do pastor Joel, a vida de seus irmãos, filhos e familiares, que o Senhor possa visitá-los com saúde, com salvação e com a vida eterna. Apresentamos também ao Senhor, meu Deus, a vida do nosso irmão Ildefonso, que está passando por enfermidade, que o Senhor possa visitá-lo com cura, que o Senhor possa visitá-lo com saúde e que o Senhor dê a ele muitos anos de vida, meu Pai, para que possamos usufruir da sua presença e da sua amizade fraterna. Pedimos ao Senhor também que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor guarde a nossa vida até o próximo dia que nós possamos nos reencontrar novamente aqui para prestar louvores e adoração ao Senhor. Abençoa mesmo, meu Pai, clamamos ao Senhor pela vida também daqueles que estão ausentes, que o Senhor os visite da mesma forma e os abençoe da mesma forma. Retorne-nos em paz, retorna, meu Pai, cada um de nós em paz para os nossos lares. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o amor do Filho, a doce e eterna consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E assim nós encerramos o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.